Você vai receber um espaço no refrigerador e nos freezers -20 e -70. Isso em teoria. Na prática, vai levar um longo tempo até que as outras pessoas se reorganizem, pois todos ocupam qualquer espaço se tiver vago. E faça um espaço para você. Descubra onde você pode manter algumas poucas coisas enquanto espera pelo seu espaço permanente. O que fazer na primeira semana? Faça um experimento. Não espere até entender o sistema para começar os experimentos. Você não estará pronto para efetivamente aprender até que tenha feito seus primeiros experimentos. Isso é mágica, mas é verdade banal número 1 do laboratório. Isso sempre vai ajudá-lo a se sentir a ser considerado como um membro produtivo. O experimento não precisa ser algo fantástico. Na verdade, deve ser simples e ser usado para comparar os seus resultados com os dos outros em alguns ensaios feitos com frequência no laboratório. Organize sua bancada. Encomende, encontre, limpe e organize o que você precisa para sua escrivaninha e seu espaço pessoal no laboratório. Pense em termos de fazer um experimento assim que for possível. Apresente-se a todo mundo. O pessoal que trabalha no laboratório vai e vem. As pessoas são ocupadas. Portanto, não se sinta menosprezado se você não receber um tratamento com tapete vermelho. Faça com que todos saibam quem você é e quem está trabalhando. Perguntar às pessoas sobre o projeto em que estão trabalhando é uma boa maneira de quebrar o gelo. Vá almoçar com os membros do laboratório pelo menos uma vez durante a semana. Tome nota de tudo. Isso não é apenas cortesia, mas uma necessidade. Você receberá tantas informações na primeira semana que é impossível lembrar de todos os detalhes. E os detalhes podem ser de crucial importância quando você se descobre sozinho à noite e não se lembra onde está o reagente que precisa. Familiarize-se com o modo como o laboratório funciona, onde as coisas são guardadas, quem faz e quem, o que e quando. Observe e faça perguntas quando isso não for muito importuno. Não pergunte sobre a lancheira ou sobre o uso do telefone quando alguém estiver no meio de um experimento. Pergunte: é verdade, você não quer aborrecer ninguém, especialmente sem necessidade, mas é sempre melhor perguntar sobre um procedimento, um reagente, um equipamento do que perder tempo e dinheiro. Se você comete um erro, pergunte sempre a um colega se o erro pode ser reparado. Os mesmos erros são sempre repetidos pelos novatos, e sempre há uma saída para muitos experimentos aparentemente arruinados. Coisas a descobrir na primeira semana. Reagentes. Onde estão os reagentes? Como eles estão organizados? Onde eles estão pesados e onde se mede o pH? Uso de computadores. Você tem acesso a um computador? Se tem, quando pode usar? É necessário uma senha ou um número de acesso? Você pode fazer buscas bibliográficas? Existe alguma maneira de entrar na internet? Você pode enviar e receber e-mails? Como você consegue um endereço de e-mail? Primeiros socorros. Existe um número para chamar nas emergências? Onde estão os estojos de primeiros socorros? Onde é o chuveiro de segurança e como ele funciona? Vidraria. Onde a vidraria limpa é guardada? Onde colocar a vidraria suja? Alguém lava toda a vidraria ou cada pessoa deve cuidar da sua? Biblioteca. Onde é a biblioteca e o que deve precisar e o que você precisa para utilizá-la? Como se faz fotocópias na biblioteca? Pode-se acessar a biblioteca por meio do computador do laboratório? Avental. As instituições fornecem os aventais? Se eles são de tecido, a instituição os envia para uma lavanderia? Reuniões de laboratório e clubes de revista. Quais os horários das reuniões de laboratórios e dos clubes de revista? Como é o formato dos encontros? Caderno de laboratório. Existe uma regra do laboratório para anotar os resultados dos experimentos? Pode-se usar folhas soltas ou devem ser encadernadas? Os cadernos ou as folhas são fornecidas? É necessário fazer uma cópia dos dados obtidos a cada dia? Encomenda de suprimentos. Cada um faz os seus próprios pedidos ou existe algum responsável pela encomenda de todos? Existe um orçamento a ser obedecido?
As encomendas podem ser feitas por computador? Quem recebe os suprimentos quando eles chegam? Copiadora. É necessário um cartão ou senha ou você deve manter um registro do número de cópias? Chamadas telefônicas. Qual o número do telefone do laboratório? Existe uma secretária eletrônica? Se sim, como obter as mensagens? Cada pessoa deve pagar por suas chamadas pessoais? Descarte do lixo. Quem recolhe o lixo? Onde os materiais com risco biológico são colocados? E quem é responsável por tirá-los? Onde você descarta agulhas e materiais cortantes? Existe reciclagem de papel? Horário de trabalho. A que horas as pessoas tendem a trabalhar? Até que horas os seus colaboradores estão? Qual é o melhor horário para ser o primeiro a usar o equipamento? O que não fazer na primeira semana? Não mencione constantemente quando estiverem lhe mostrando algo que nós não fazíamos desta maneira na aula do outro laboratório ou hospital. Isso é um insulto implícito que não será apreciado. Quando você já estiver no laboratório por algum tempo e tiver tido a chance para realmente avaliar a maneira como algo em particular é feito, você estará apto a introduzir um aperfeiçoamento ou tomar suas próprias decisões sobre o método, mas, por enquanto, apenas ouça. No laboratório, não leia jornais ou romances, nem execute jogos de computador. Durante todos os dias do laboratório, especialmente mais cedo, há horas mortas, nem sem experimentos. Mas ler a sessão de esportes enquanto outros estão trabalhando duro vai criar uma primeira impressão ruim. Não, isso não deveria importar, mas importa. Use o tempo para ler literatura relevante. Não pergunte ou reclame sobre dinheiro e salário. Já passou o tempo em que, de um cientista sério, esperava-se que ele ficasse absorvido apenas no seu trabalho e o interesse por dinheiro sugeria que a pessoa não estava contente com a beleza da descoberta científica. Os cientistas tiveram que tornar mais práticos, mas ainda hoje permanece o sentimento de que a conversa sobre dinheiro é inadequado e não profissional. Negocie seu salário e benefício antes da sua chegada e mantenha um ouvido atento para pistas de injustiça, mas não macule o início do seu trabalho com conversas sobre o que os seus amigos em outros laboratórios estão recebendo de salário. Não use excessivamente o telefone ou a copiadora para assuntos pessoais. Na medida do possível, tente manter as suas atividades não profissionais longe do laboratório quanto puder. Se você precisar usar o telefone por razões pessoais, faça a ligação o mais breve possível, especialmente se você compartilhar o telefone com outros membros do laboratório. Na primeira semana, os novatos do laboratório tendem a fotocopiar dezenas e dezenas de artigos relevantes à sua nova área de pesquisa. Poucos desses artigos serão lidos e menos ainda serão lembrados. Fotocopiar um artigo não faz com que você absorva o conteúdo por osmose. Você vai realmente aprender dos artigos, lendo-os imediatamente e fazendo anotações sobre as partes importantes. Não dê a entender que você está trabalhando no laboratório por qualquer outra razão que não seja o amor pela pesquisa. Se existe outra razão, guarde-a para si, ou outras pessoas vão pensar que você não leva a sério o seu trabalho, dizendo coisas do tipo: eu estou aqui só para conseguir uma posição melhor. Você rebaixa as razões pelas quais as outras pessoas estão lá. Como sobreviver por meio do bom senso e da cortesia? Seguir a simples cortesia de laboratório é vital para manter uma relação com os colegas e conseguir fazer o seu trabalho. Essa sessão também poderia ser chamada de sobrevivência no laboratório, ou, se você pretende ler qualquer coisa nesse livro, leia essa sessão. Qualquer pessoa no laboratório geralmente está disposta a ajudar, mas é extremamente ocupada e você deve respeitar isso para que elas lhe ajudem a aprender como descobrir as informações de que precisa. Essas regras soam rígidas, mas elas são um senso comum no ambiente no qual os objetivos do grupo não são funcionalmente secundários, as realizações e as responsabilidades individuais. Mesmo no folclore e na ficção, o pesquisador sem consideração causa problemas no laboratório. A demissão de Vergil não causou a aflição excessiva aos seus empregadores. Nos 3 anos que esteve
Genetron, ele cometeu inumeráveis quebras de etiqueta do laboratório. Raramente lavava a vidraria e por 2 vezes foi acusado de não limpar os respingos de brometo de etídio, um forte mutagênico dos balcões. Também era terrivelmente descuidado com os radionucleotídeos. Transcrito com permissão de Greg Bear, 1986, página 12. A chegada deles foi vista como, no mínimo, uma invasão pelo pessoal do laboratório, de artigo B. Higgs tendia a ser meticuloso, cuidadoso e atencioso. Por exemplo, quando sua técnica, Louise Stivelli, ficou grávida, ele assumiu todas as tarefas envolvendo isótopos radioativos. Os cientistas de São Francisco eram diferentes, era inacreditavelmente. Lembra Stivelli. Ficou claro desde o primeiro dia que eles eram caóticos e deixavam uma bagunça atrás de si em qualquer lugar onde trabalhavam. Eles pareciam um vendaval. Higgs ocasionalmente lembrava-os de mostrar melhores maneiras na bancada, mas como Gedel admite, nós estávamos tão preocupados com o projeto que não os escutávamos muito. Para o alívio de todos, eles faziam a maior parte de seu trabalho no pequeno laboratório do outro lado do corredor. Hall, 1987, p. 219. Cortesia nem sempre importa. Verril morreu no romance de ficção por causa da sujeira que fazia, mas Godel foi realmente um dos que clonaram o gene da insulina. No entanto, cortesia certamente ajuda um laboratório a andar mais eficiente, tranquila e agradavelmente. Regras básicas de sobrevivência. Atitudes. Peça. Número 1. Peça. Não ordene. As outras pessoas nos laboratórios são colegas. 2. Não suponha nada. Você não deve pensar que alguém irá parar imediatamente seu próprio experimento para ajudá-lo naquilo que estiver precisando, que alguém irá ocupar-se do alarme da incubadora. Seja pelo menos no início bem humilde nas suas experiências e também não suponha que qualquer outra pessoa esteja sempre certa. 3. Escreva tudo quando receber instruções de alguém. Você vai receber uma grande quantidade de informações dadas por várias pessoas e deve evitar fazer sempre as mesmas perguntas. Anote o nome das pessoas, tempo de incubação e temperaturas, local dos reagentes, instruções de uso da autoclave e qualquer item que possa evitar mais uma pergunta. Isso tem o benefício psicológico de não apenas ajudá-lo a lembrar, mas também fará com que acumule pontos positivos ao tornar óbvio que as pessoas que você está interessada no que eles estão dizendo. 4. Marque hora ou peça tempo com as pessoas. O tempo é sempre apertado quando um experimento está em andamento. Mesmo 5 minutos do tempo de uma pessoa e no laboratório quase nada leva 5 minutos. Pode ser impossível de se conseguir. Pergunte para a pessoa se no final da manhã ela pode lhe mostrar como usar a balança. Não espere até que as suas amostras tenham congelado e você tenha um intervalo de 2 minutos para desesperadamente pedir ajuda de alguém. Não faça perguntas a quem está manipulando ou escrevendo em tubos. Faça a sua presença ser notada e espere até que a pessoa possa lhe atender. 5. Não retire periódicos da biblioteca do departamento, exceto para fazer cópias de um artigo. Coloque a revista de volta exatamente onde ela estava na prateleira. Se for permitido comer na biblioteca, limpe todos os farelos e fragmentos antes de sair. 6. Não discuta os resultados de um colega com outras pessoas que não pertencem ao laboratório. Pode haver aspectos relativos à competição entre laboratórios, ou então os dados não foram repetidos o suficiente para torná-los confiáveis. Se for encontrado um resultado quente pela manhã num laboratório em New York, todos na Califórnia irão saber à tarde. Normalmente existe bem menos de que 6 níveis de separação entre 2 membros do laboratório. Então, o resultado dedicado deve ser mantido em segredo até que o pesquisador envolvido esteja pronto para falar. Regras básicas de sobrevivência. Cortesia na bancada. Número 1. Não use reagentes ou tampões sem permissão. Os tampões e os reagentes que estão na bancada das pessoas são muito preciosos e muito pessoais. Eles podem ser estéreis, podem ser livres de RNAs,
podem ser apenas particulares e você não pode pegar 1 milímetro sequer sem pedir permissão ao proprietário. Eles também podem não ser exatamente o que você pensa que eles são ou não ser o que está no rótulo e o seu uso pode vir a arruinar o seu experimento. Provavelmente existem reagentes que são de uso comum em algum lugar, mas espere até que lhe seja dito explicitamente o que eles são e em que condições você pode usá-los antes de tocar neles. 2. Se um reagente de uso comum está em pouca quantidade ou acaba, encomende mais. Não coloque a garrafa vazia de volta na prateleira. Descubra como encomendar mais para o estoque. É uma boa ideia deixar um aviso com data na prateleira comunicando que o item foi encomendado. 3. Não ignore o equipamento quebrado ou um alarme de equipamento. Nos seus primeiros dias, talvez você não esteja apto a tratar de um equipamento com problemas, mas deve notificar outro membro do laboratório, de maneira que sejam tomadas medidas apropriadas. Não use simplesmente outra centrífuga ou forma de gel, deixando o problema para o próximo usuário resolver. Ações imediatas devem ser tomadas se você ouvir um sinal ou um alarme tocado em algum equipamento, pois as consequências por ignorá-lo podem ser completamente desastrosas. Em particular, perda de potência ou de manutenção de temperaturas em freezers de baixa temperatura ou em tanques de estoque de nitrogênio líquido pode significar a perda de todos os clones, as linhagens de células, as proteínas purificadas e as bibliotecas de cDNA do departamento. E se isso acontecer por sua culpa, você poderá ter problemas. 4. Não descole as coisas ou troque de lugar quaisquer tubos, reagentes ou equipamentos que estão nas áreas compartilhadas do laboratório. Isso não é a coisa mais sensata, mas as pessoas encontram seus reagentes mais pela localização do que pelo rótulo. Portanto, coloque-os nos lugares mais próximos possíveis da localização original. Se você precisa deslocar algo, notifique o proprietário do material. 5. Não deixe as coisas em qualquer lugar, exceto aquelas que pertencem à sua própria bancada. Isso significa nenhum frasco na pia, nenhuma pipeta no lixo, a menos que esse seja o seu destino correto. 6. Se você fez alguma coisa errada, confesse. Provavelmente todos sabem o que você fez, portanto, conte a verdade. Isso vai fazer com que você seja considerado como um membro honesto da comunidade, o que não é uma coisa insignificante na profissão de pesquisador. Qualquer um pode cometer erros, mas tentar escondê-los deixa uma impressão desagradável. Oferecer-se para consertar o erro, se possível. 7. Limpe imediatamente depois, ou melhor ainda, durante cada parte de um experimento. A limpeza faz parte do experimento, não é algo extra a ser feito para mostrar que você é uma boa pessoa. Seja especialmente cuidadoso em manter as áreas compartilhadas, tais como pias, capela de cultura de células e áreas de eletroforese, livres de sua parafernália e dos escombros de seu experimento. Isso ajudará os outros a acelerar seus próprios experimentos. 8. Peça o mínimo de favores. Não há problemas em pedir para alguém parar ou terminar um experimento para você, se realmente precisa sair, e isso irá exigir um mínimo de atividade do outro. O pessoal do laboratório sempre precisa de um do outro para esse tipo de ajuda, mas não apresente para alguém uma lista de coisas para fazer porque você quer ir ao cinema. Regras de segurança não negociáveis. Número 1. Siga as regras universais de segurança. Não comer, não beber, não fumar no laboratório. As pessoas frequentemente levam alguma coisa de comer para suas escrivaninhas, mas essa não é uma boa ideia. Isso é não apenas estética e saudavelmente algo ruim, mas o pessoal da segurança do laboratório vai ficar bem irritado com você se lhe pegar no ato. Deve haver por perto um lugar para comer e beber. Na verdade, o laboratório pode ser fechado se encontrarem um pessoal comendo no recinto. Geralmente, uma advertência é dada na primeira infração. Radioatividade e risco biológico. Esteja atento para os sinais que avisam para perigos potenciais. Os dois são encontrados em muitos dos laboratórios, são o sinal amarelo de radioatividade, indicando que agentes radioativos são estocados ou usados naquele local, e o sinal laranja de risco biológico, que é colocado onde pode haver agentes infecciosos. Não use nada que contenha esses sinais, incluindo refrigeradores e incubadoras.
até que você tenha sido autorizado pelo pessoal de segurança do laboratório. Evite sapatos abertos, porque eles podem deixar os seus pés vulneráveis a respingos. Use o avental no laboratório. Isso não é considerado muito chique em vários laboratórios, mas é muito fácil se encostar no balcão, que foi recentemente limpo com um alvejante, e deixar uma linda mancha na sua camisa. Não use o avental fora da área do laboratório. O avental protege você de substâncias cáusticas e infecciosas e é muito insensatez submeter outras pessoas a essas coisas desagradáveis. Se for parte da etiqueta local, usar o avental nos seminários ou no almoço, tenha sempre um avental limpo para essas ocasiões. Não pipete com a boca, nem mesmo água esterilizada. Solicite uma pera ou um pipetador mecânico. 2. Saiba como ajudar a si mesmo e os outros membros do laboratório em caso de emergência. Memorize os números de telefone da segurança. Deve haver um número a ser usado em caso de emergência de qualquer natureza. Deve haver um número para o setor de emergência de saúde, bem como um número para a segurança ou polícia do campus. Não esqueça do número do departamento de polícia e dos bombeiros. Descubra onde estão os estojos de primeiros socorros, os kits para respingos de material radioativo e de reagentes, os lavadores de óleos e os chuveiros de segurança. Esteja familiarizado com as regras de segurança do seu laboratório. 3. Não faça nada que você sinta que é perigoso. Se você tem perguntas ou dúvidas sobre qualquer procedimento, confira com o pessoal de segurança e de saúde do laboratório.